justamente a população mais pobre. É a Escola Temer em seu esplendor na Sapucaí. A entrevista de hoje é com a Miruna Genuino, filha de José Genuino, que está lançando um crowdfunding para o lançamento do seu livro. Conta essa história, Miruna. Eu estou lançando essa campanha pelo meu livro Felicidade Fechada, que é um livro não é sobre a história do meu pai, mas faz parte de um percurso nosso de contar uma outra história. A gente vai ter uma batalha aí que eu nem sei se vai ser minha ou se vai ficar para os meus filhos ou para os filhos dos meus filhos, que é recontar a história do meu pai. Então, o nosso maior objetivo sempre foi esse. O Felicidade Fechada é o primeiro passo, né? A gente contar como é que a gente viveu esse processo todo dele desde que ele foi condenado, mas principalmente depois que ele foi condenado e a ida para Brasília. Qual que é a história que está na mídia? Que ele foi uma pessoa que teria se utilizado da política para obter benefícios pessoais e que teria uma história relacionada com dinheiro, que colocou o dinheiro acima dos ideais dele. E a história do meu pai não é de dinheiro. O acesso às contas na Suíça, como é que foi feito? Acesso às contas da Suíça? Que contas da Suíça? Pois é. Assim, desse tempo todo, né, a gente tá aqui na casa dele, as pessoas que nos conhecem sabem que meus irmãos, a gente depende do nosso trabalho para sobreviver, não é? Que a gente não teve nada e que meu pai sempre teve ali, se manteve a família, né, deu possibilidades pra gente, mas trabalhando muito, nunca enriqueceu e nem a gente. Tanto é que vasculharam tudo que puderam, né? E aí até na época que alugaram a casa, que aí revelaram que a casa estava alugada no nome do meu irmão. Ele que alugou a casa, mas ele ganha 4 mil reais. Aí publicaram, aí ficou pior ainda, né? Falaram, pô, mas ele, né, trabalha, ganha 3 mil, 4 mil, quer dizer, não combinava com muitos dos filhos de políticos que têm salários muito diferentes, né? Conta um pouco mais dessa notícia que ele ia ser preso, como foi? Foi 13 ou 14 de novembro. Eu tava voltando de um encontro ali com amigos, aí meu pai e minha mãe já me ligam e falam, preciso que você venha em casa. Aí eu já... Aí meu irmão já tava aqui, e aí ele já falou, Joaquim Barbosa, não sei quem, o STF, o advogado, papapá, começou, estão querendo, pediram, o procurador, parece tudo isso, falar, já entraram com o pedido. Aí fica um processo muito difícil, porque no dia 14 já se instala a imprensa ali na porta aqui de casa. Nessa época o portão nem era fechado, como vocês estão vendo agora, esse portão fechado foi fechado por causa da imprensa. A gente tinha que ficar com as cortinas fechadas, né? Nessa época meus filhos tinham 5 e 6 anos, com uma relação muito intensa com os avós, né? Como vocês viram, eles iam almoçar. E aí eles chegavam, eu pedia, por favor, não grave eles, não, a gente vai gravar. A gente não vai colocar eles no ar, mas a gente vai gravar. E gravavam as crianças. Aí uma amiga minha, eu falei, olha, a gente não consegue fazer nada, porque você imagina a gente pedir uma pizza e já, né, vira. Aí ela veio numa sacola e trouxe um pão e uma salsicha pra gente poder comer, porque nem isso. Então, aí no dia 15 eles estavam lá, aqui ainda, aí toca o telefone. Aí... ele já falou, então já soltaram, né, um pedido de prisão. Mas soltou uma pessoa que ficou sabendo pela imprensa, o advogado dele não tinha recebido ainda. Aí já foi essa, que eu vejo como uma coisa atrás da outra, assim, que é esse momento que eu tenho essa explosão. Choro muito, meu irmão também. Meu irmão mais prático começou imediatamente a reunir todos os remédios do meu pai, porque nesse período ele ainda estava com muita medicação. Miruna, como é que você está vendo a situação do país agora? Esse monte de pessoas com pais, tios presos. Eu fico muito penalizada, porque a gente, quando aconteceu a situação com meu pai, a gente sabe que ele viveu um processo cheio de exceções e de coisas que a gente não conseguia entender. Mas ele passou por um processo, ainda que a gente critique esse processo e critique os argumentos utilizados, né, o tal do domínio do fato, a gente acha que não, ele teve um julgamento. Agora eu vejo até
pessoa tá lá e pá, invadem a sua casa, né? E a pessoa nem teve, não tava nem acompanhando o que era a denúncia, então ainda fico mais penalizado, porque se já foi terrorífico para mim e para minha família, sendo que a gente e foi aos poucos abrindo e sabendo que aquilo ia acontecer, eu fico imaginando como é, independentemente de quem seja, hein? Sabe? Ou uma situação dessa do Manteiga, de estar lá acompanhando uma situação de hospital que a gente também passou. Que já é duro o hospital. O hospital com a mídia é terrível. Como um bom cafezinho, deixando a conta do PT, que estão com dinheiro. Ô, Genuíno, quanto tempo está querendo te procurar? Como é que está o senhor? Você veio aqui se esconder porque lá na prisão é pior? Aqui tem mais bandido, é mais fácil? Tá fazendo um voto de silêncio, Genuíno? Vai ser bom na prisão lá. Na X9 não se ferra, né? Você não fica chateado que o Maluf não foi preso, não foi condenado, o pessoal todo foi condenado e o senhor tá aí. Falando na mídia, tem uma cena particularmente horrenda, que é aquela situação em que o CQC vai no gabinete do seu pai. Passado Aquela esse não é tempo, mais horrenda, não. particularmente horrenda, é uma das, né? A do Pânico é a mais horrenda. O Pânico foi o seguinte, foi em 2005, meu pai estava um tempão sem aparecer, ele ficava muito em casa e aí eles começaram a zoeirinha deles é onde está o Genuíno. Aí meu pai e meu irmão estavam em casa. Quando eu tava chegando, uma amiga me ligou e falou assim: olha, o Pânico tá na porta da sua casa, não vai pra casa. Eu falei, o quê? Como eu não vou pra casa? Não, como eu não vou pra casa? Eu deveria ter ouvido essa minha amiga. Por quê? Não teria acontecido nada com meu pai e meu irmão. Eles estavam dentro de casa. O problema foi eu ter chegado. Porque a hora que eu cheguei, embiquei o carro, que levantou o portão, aí... Eles entraram? Não entraram, por isso que a gente não pôde processar, na verdade, porque eles não entraram. Risco vocês correrem. Mas gritaram de tudo, de tudo, de tudo. O portão ainda era de novo aberto. A hora que eu saio do carro, eu entro, eu me caí no chão aqui. E aí o meu pai fica totalmente descontrolado, ele queria sair. Aí o meu irmão que segura. Aí foi muito terrorífico, não, eu tive que tomar remédio, aí me deu um tilt mesmo. Nesse período, você foi hostilizada? A gente passou por uma situação muito, muito dura lá atrás, em 2005, logo que estourou. Que aí meu pai fica recluso em casa e tudo mais, não sai. Aí o que acontece? Eu decido me casar, né? Meu marido espanhol, naquele momento a gente decide morar na Espanha. E aí a gente decide fazer uma celebração aqui no Brasil. Eu ia me casar na Espanha por questões legais, mas a gente decide fazer. Então o meu, naquela época noivo, agora marido, vem, né, pra cá. E daí a gente chega, eu, meu pai e meu irmão, pra buscar o meu marido, aquela coisa de voo internacional, e a gente ficou lá esperando. E aí perto de um café, uma mulher levanta e fala: ah, é você que está fazendo aqui, você pegou nosso dinheiro e tal. E o meu irmão, ele... essa é uma situação que me dói muito, assim, porque aí dói pelo meu pai, mas também pelo meu irmão, que eu tenho uma coisa muito assim com ele, né? Então, o meu irmão não consegue se aguentar e responde: a gente não tem vergonha, a gente não fez nada, onde é que você leu? E ela continua retrucando e as pessoas levantam e começam a aplaudir ela. Aí eu puxo os dois, a gente sai. Não tinha como ir embora, porque meu marido ia chegar. Mas chegou e meu pai recebe, meu marido ele praticamente nem fala e ele consegue direcionar o foco dele para o Miguel. Então, vem, Miguel, você chegou, aí chega e recebe. Aí era no dia do Natal, isso era 24 de dezembro. Aí traz, e a ceia. Então, meu pai não deixava, ele sempre teve essa coisa, às vezes mais ou menos, claro, porque ele é humano, mas de colocar um escudo. Como não é verdade, isso não vou pegar para mim. Você consegue materializar quem foram os responsáveis por ter acontecido tudo isso, esse furacão? Os responsáveis foram os bons resultados do governo Lula. Porque como estava dando tudo muito certo, o projeto da esquerda estava vencendo, era preciso criminalizar a esquerda. Infelizmente, eles conseguiram de alguma maneira, né? As últimas eleições mostraram isso. Demorou até, mas infelizmente conseguiram. Acho que não é o fim, mas conseguiram. Mas acho que ali, para mim, é o principal de novo. Vou falar, é a mídia, né? Enquanto a mídia foi lá construindo um discurso, uma lógica de publicar e de colocar o nome das pessoas com uma facilidade impressionante. Então,
E tenho certeza que, por exemplo, os adversários dele, de PSDB, de todos esses partidos, sabem perfeitamente que o meu pai é inocente. Todo mundo sabe. Eles sabem perfeitamente que meu pai é injustiçado. Mas foi muito conveniente que ele fosse colocado como um homem culpado, né?